Sofia ajustou as alças de seu vestido de seda azul marinho, cujo tom rico captava o brilho dos lustres. O restaurante no topo da torre mais alta da cidade emoldurava um horizonte que brilhava como uma caixa de joias. Do outro lado da mesa de mogno polido estava Ricardo, seu marido há 10 anos. Seu terno sob medida estava impecável. Sua colônia amadeirada um conforto familiar. Mas seu sorriso, antes quente o suficiente para derreter suas dúvidas, não chegava aos seus olhos. Ultimamente, aqueles olhos carregavam uma sombra, frios, distantes, ilegíveis. Feliz aniversário, Sophie, Ricardo disse, erguendo sua taça de cabernet. Sua voz era suave, mas uma leve tensão a prejudicava, como um fio puxado com força. Sofia o imitou, seu sorriso tenso. A nós, ela ecoou tilintando sua taça. A profundidade aveludada do vinho deveria tê-la acalmado, mas uma inquietação aguda se enrolou em seu peito, rápida e fria. A sala de jantar zumbia, talheres tilintavam, jazz suave tecia através de conversas murmuradas. Clientes abastados riam à luz de velas. Sofia queria saborear o momento. 10 anos com Ricardo, uma década de triunfos. Sua empresa de consultoria era uma potência. O negócio de investimentos de Ricardo, ele alegava, estava em expansão. Eles eram o casal de ouro da cidade, elegantes, bem-sucedidos, admirados. Mas os hábitos recentes de Ricardo a corroíam. Ligações tarde da noite que ele descartava como crises de clientes, respostas evasivas sobre seus negócios, a maneira como ele olhava para o telefone no meio da frase, sua mandíbula cerrando. "Você está aguentando?" Ricardo perguntou, cortando seu bife. Seus olhos piscaram para ela, depois de volta para o prato, rápido como um obturador. Exausta, Sofia admitiu, forçando uma risada. Os negócios Peterson, uma moagem. O último projeto de sua empresa era brutal, mas não era apenas trabalho. Algo estava errado, como uma pintura pendurada ligeiramente torta. Ricardo assentiu, seu olhar deslizando para o telefone. Vibrou e ele o silenciou com um toque rápido, rápido demais. "O trabalho é implacável", ele murmurou, os dedos tamborilando na mesa em um ritmo inquieto. Sofia bebeu seu vinho, a inquietação se aguçando. Ela olhou para a garçonete deles, uma jovem com uma trança arrumada, limpando pratos por perto. Sua etiqueta de nome dizia Clara. A agitação do restaurante parecia chocante contra a tensão em sua mesa. Sofia pousou o garfo. "Vou sair para me refrescar", ela disse, levantando-se. Ricardo mal levantou a cabeça, assentindo enquanto digitava no telefone. Seus saltos estalaram no chão de mármore, enquanto ela navegava pela sala de jantar lotada, até um corredor silencioso, a porta do banheiro brilhando sob luzes suaves. Seu pulso acelerou sem motivo. Era o vinho, o estresse ou os olhos de Ricardo, aqueles olhos sombreados e desconhecidos que não pareciam mais os dela. Enquanto caminhava, memórias surgiram sem serem convidadas. Ela e Ricardo se conheceram em uma gala de caridade, ambos na casa dos 20 anos, ambiciosos e famintos. Ricardo, um investidor júnior com um sorriso desarmador, a conquistou com promessas ousadas e intensidade silenciosa. Ele amava ter sucesso, ansiava por isso como oxigênio. Cada negócio era uma conquista, cada bônus um troféu. Eles construíram uma vida sobre essa motivação. A empresa dela, o portfólio dele, seu elegante apartamento no centro da cidade. No início, a ambição dele a emocionara, planejando estratégias tarde da noite, celebrando cada marco com champanhe. Mas com o tempo, sua fome se aguçou em outra coisa. O sucesso não era suficiente. Ele precisava dominar, ofuscar. Noites de encontro tornaram-se reuniões de negócios. Afeto tornou-se transacional. Sofia atribuíra isso à pressão, acreditando que seu amor ainda era a âncora. Agora, olhando para as paredes douradas do corredor, ela se perguntou se estivera errada. Sofia empurrou a porta do banheiro, o baque suave ecoando no espaço revestido de mármore. O brilho fraco do corredor deu lugar a azulejos elegantes e espelhos que capturavam seu reflexo. Uma mulher em um vestido de seda azul marinho, seus olhos castanhos sombreados pela dúvida.
O burburinho da sala de jantar do restaurante desapareceu, substituído pelo zumbido fraco da ventilação. Seus saltos estalaram enquanto ela atravessava para a pia, a porcelana fria acalmando seu pulso acelerado. Ela jogou água no rosto, deixando-a aliviar a inquietação que se apertara desde o jantar. Os olhares distraídos de Ricardo, seu telefone silenciado, a maneira como seu charme parecia ensaiado, tudo a corroía, um quebra-cabeça com peças faltando. Ela secou o rosto com uma toalha macia, estudando seu reflexo. A mulher que a encarava parecia cansada, linhas marcando sua testa por noites tardias em sua empresa de consultoria. 10 anos com Ricardo construíram uma vida que ela uma vez chamou de perfeita. Seu negócio prosperando, seu apartamento no centro, uma vitrine de sucesso. Mas a perfeição era frágil, e a distância recente de Ricardo, aquelas ligações noturnas que ele minimizava, sua conversa evasiva sobre grandes negócios, rachavam a fachada. Sua mente derivou para os primeiros dias deles, sua ambição, um fogo que aquecera ambos. Agora, aquele fogo parecia estar queimando em outro lugar, deixando-a no frio. Quando ela alcançou sua bolsa, a porta do banheiro se abriu. Uma jovem entrou, seu avental preto ligeiramente torto, uma trança balançando contra seu ombro. Era Clara, a garçonete deles. Seu rosto estava pálido e seus olhos arregalados com algo como medo. Ela olhou para a porta, depois se aproximou, baixando a voz para um sussurro urgente. Desculpe incomodá-la, senhora. Eu preciso lhe dizer algo. Sofia congelou, sua mão pairando sobre a bolsa. O que é? Ela perguntou, sua voz mais firme do que se sentia. A urgência de Clara foi um solavanco, tirando-a de seus pensamentos em espiral. Eu estava limpando uma mesa perto da sua, Clara disse, suas palavras tropeçando. Eu vi seu marido. Ele colocou algo no seu vinho enquanto você estava fora. Não sei o que era, mas parecia errado, como sorrateiro. Por favor, tome cuidado. O ar pareceu ficar rarefeito. O coração de Sofia batia forte, cada batida alta em seus ouvidos. Isso é impossível, ela disse, mas a negação pareceu vazia. Ricardo adulterando seu vinho. Era absurdo, um enredo de filme ruim. No entanto, os olhos de Clara não continham traço de engano, apenas preocupação, crua e real. Você tem certeza? Sofia pressionou, aproximando-se. Clara assentiu, sua trança balançando. Eu estava bem ali, talvez a 3 metros de distância. Ele achou que ninguém estava olhando. Já o vi aqui antes, sempre tão calculado. Eu gostaria que alguém me contasse se fosse comigo. Ela olhou para a porta novamente, como se esperasse que Ricardo entrasse de rompante. Tenho que voltar. Apenas observe sua bebida, ok? Antes que Sofia pudesse responder, Clara saiu pela porta, que se fechou silenciosamente atrás dela. Sofia ficou parada, enraizada, seu reflexo agora o de uma estranha. Ricardo, seu Ricardo, que uma vez ficara acordado a noite toda, ajudando-a a apresentar seu primeiro cliente, que brindara cada marco com ela. Poderia ele fazer isso? O homem que construíra um império sobre ambição, que ansiava pelo sucesso como uma droga. Ele era capaz de quê? Veneno? Sabotagem? Sua mente recuou, mas as palavras de Clara se agarraram como névoa úmida. Ela agarrou a pia, forçando-se a respirar. Talvez fosse um erro, um mal-entendido. Clara poderia ter interpretado mal as ações de Ricardo. Talvez ele deixou cair açúcar, uma brincadeira, qualquer coisa inocente. Mas a memória de seus olhos sombreados, seus dedos nervosos na mesa, argumentava o contrário. 10 anos de confiança balançavam na ponta de uma faca. Ela precisava saber, precisava agir. Sofia endireitou-se, alisando o vestido com as mãos trêmulas. Ela não podia confrontar Ricardo, ainda não. Se Clara estivesse errada, ela pareceria paranoica. Se Clara estivesse certa, seu estômago se revirou. Ela teria que ser esperta, observá-lo, encontrar provas. As taças de vinho ainda estavam na mesa deles, intocadas desde que ela saiu. Uma ideia surgiu, arriscada, mas necessária. Ela voltaria, faria o papel da esposa amorosa e veria o que Ricardo faria a seguir. Ao empurrar a porta do banheiro,
As luzes suaves do corredor pareceram mais duras. O barulho distante da sala de jantar, um lembrete do mundo esperando além. Seus saltos estalaram com propósito agora. Cada passo uma decisão. Ela não sabia o que Ricardo estava escondendo, mas descobriria. O homem que ela amara, o homem com quem construíra uma vida, era agora um ponto de interrogação. E Sofia não era de deixar perguntas sem resposta. Ela voltou para o brilho do restaurante, o jazz e a conversa envolvendo-a. Ricardo sentou-se à mesa deles, o telefone ainda na mão. As 2 taças de Cabernet brilhavam sob o lustre. O pulso de Sofia acelerou, mas seu rosto era uma máscara de calma. Qualquer que fosse o jogo que Ricardo estivesse jogando, ela jogaria melhor. Sofia atravessou a movimentada sala de jantar do restaurante. O jazz e a conversa um zumbido distante contra a tempestade em sua mente. As 2 taças de Cabernet estavam na mesa, brilhando sob o lustre como 2 acusações gêmeas. Ricardo ainda estava lá, curvado sobre o telefone, seus dedos digitando uma mensagem. Seu pulso latejava, mas ela controlou seu rosto em uma máscara calma. O aviso de Clara, Ricardo colocando algo em seu vinho, parecia uma lâmina pairando sobre seu pescoço. Ela não podia confrontá-lo, não sem provas, mas ela podia observar. Ela podia agir. Deslizando para seu lugar, Sofia forçou um sorriso. Sentiu minha falta? Ela disse, sua voz leve, embora sua garganta estivesse apertada. Ricardo levantou o olhar, seus olhos piscando com algo, culpa, impaciência. Sempre, ele respondeu, mas a palavra foi plana, um reflexo. Ele colocou o telefone virado para baixo, seus dedos se contorcendo em direção à sua taça de vinho, depois parando. Você está se sentindo bem? Você parece pálida. Apenas a dor de cabeça, Sofia mentiu, dobrando o guardanapo no colo. Seus olhos dispararam para as taças. A dela, à direita, estava intocada, a superfície do vinho parada como um lago. A de Ricardo, à esquerda, era idêntica, mas agora continha uma questão terrível. Clara tinha visto o que alegou? Ricardo era capaz de quê? Veneno, sabotagem. O homem que uma vez a carregara pela soleira do apartamento deles, rindo, que emoldurara seu primeiro contrato de cliente como um troféu. Poderia ele traí-la tão completamente? Ela precisava saber, precisava ter certeza. Uma ideia, imprudente, mas afiada, criou raiz. Ela trocaria as taças. Se Clara estivesse errada, nenhum mal seria feito. Se ela estivesse certa, Ricardo se revelaria. Seu coração batia forte, mas ela manteve seus movimentos firmes, praticados. Este vinho é bom demais para desperdiçar, ela disse, alcançando sua taça. Seus dedos a roçaram então, em um movimento fluido disfarçado de alongamento. Ela empurrou a taça de Ricardo para o lado dela e deslizou a dela para o dele. A troca foi rápida, perfeita, escondida pelo tremeluzir da luz de velas e pelo ângulo de seu corpo. Ricardo não percebeu. Ele estava de volta ao telefone, digitando furiosamente, sua testa franzida. O peito de Sofia a apertou, mas ela bebeu o vinho dele, sua amargura agora misturada com pavor. Há mais 10 anos, ela disse, erguendo a taça, seus olhos fixos nos dele. Ele olhou para cima, surpreso. Depois a imitou. Mais 10. Ele ecoou, seu sorriso fino. Ele ergueu sua taça, a taça dela, e bebeu profundamente, sua garganta subindo e descendo. Sofia observou, prendendo a respiração, procurando por um estremecimento, uma hesitação. Nada. Ele pousou a taça, limpando a boca com um guardanapo, e recostou-se, relaxado, relaxado demais. A sala de jantar girava, garçons deslizando, taças tilintando, a risada de uma mulher cortando o jazz. A mente de Sofia disparou. Clara teria se enganado? Ou a calma de Ricardo era um ato, a facilidade de um predador antes do ataque? Ela precisava mantê-lo falando, observar as rachaduras. Então, ela disse, girando o garfo, como está aquele grande negócio que você mencionou? Aquele que está te mantendo acordado a noite toda. Os olhos de Ricardo se estreitaram, apenas uma fração. É complicado, ele disse, sua voz seca.
Grandes riscos, grandes jogadores. Você sabe como é. Seus dedos tamborilavam na mesa, um tique nervoso que ela via com mais frequência ultimamente. Ele verificou o relógio, depois olhou para a taça dela. A taça dele, ainda meio cheia na frente dela. Você não está bebendo muito, ele notou, seu tom casual demais. Guardando, Sofia disse, seu sorriso um escudo. Quero saborear. Sua mente lampejou para uma memória sem ser convidada. Ricardo, 2 anos atrás, andando de um lado para o outro no apartamento deles, reclamando de uma negociação fracassada. Estou perdendo dinheiro, Sophie. Ele estalou, o rosto vermelho. O mercado é um tanque de tubarões e eu sou isca. Ela o acalmou. Prometeu que superariam juntos. Mas as ligações de credores começaram logo depois, conversas sussurradas que ele pensava que ela não ouvia. Sua ambição, antes uma chama compartilhada, tornara-se voraz, consumindo tudo, confiança, tempo, eles. Agora, enquanto Ricardo brincava com o guardanapo, Sofia viu o homem em que ele se tornara, um jogador sem fichas, seu charme uma máscara puída. Ela soubera de suas perdas através de sussurros, colegas mencionando as más apostas de Ricardo, um cliente brincando sobre seu navio afundando. Ele escondera a profundidade disso, mas a verdade estava se libertando. Sua empresa de investimentos era um castelo de cartas sustentado por mentiras e apostas alavancadas. Credores estavam circulando, suas demandas um laço. A empresa de Sofia, sua riqueza, era sua tábua de salvação. Mas até onde ele iria para reivindicá-la? Seus pensamentos voltaram abruptamente quando Ricardo tossiu, um som pequeno e seco. Ele limpou a garganta, depois tossiu novamente, a mão subindo para a têmpora. Você está bem? Sofia perguntou, sua voz firme apesar do solavanco em seu peito. Bem, ele murmurou, mas seu rosto estava empalidecendo, um brilho de suor em sua testa. Ele esfregou os olhos, piscando com força, apenas cansado. Suas palavras arrastaram-se, fracas, mas inconfundíveis. O aperto de Sofia no garfo se intensificou. A sala pareceu inclinar, o jazz se distorcendo em um zumbido distante. A mão de Ricardo tremeu quando ele alcançou sua taça, depois caiu sobre a mesa, mole. Ricardo. Sofia inclinou-se para a frente, sua voz aguda. Ele gemeu agarrando a cabeça, seu corpo cedendo. A taça dela virou, o vinho derramando como sangue sobre a toalha de mesa branca. Ricardo! Ela gritou, levantando-se de um salto. Cabeças se viraram, conversas silenciaram. Clara apareceu, olhos arregalados, uma bandeja caindo no chão com estrondo. Chame o 911, Sofia gritou, suas mãos tremendo enquanto amparava Ricardo. Seus olhos tremularam, desfocados, sua respiração superficial. Garçons correram, um gerente gritando ordens. A mente de Sofia gritou. Clara estava certa. Ricardo pretendia aquele veneno para ela, e agora ele estava pagando o preço. Enquanto as sirenes uivavam à distância, Sofia recostou-se, seu vestido manchado de vinho. A sala de jantar era um borrão de rostos, sussurros, telefones piscando. Clara pairava por perto, seu rosto uma máscara de choque, mas Sofia não conseguia encontrar seus olhos, ainda não. A verdade era muito crua, muito pesada. Ricardo tentara destruí-la para se salvar, e ela virara o plano dele contra ele. Paramédicos irromperam pelas portas, seus rádios crepitando. Sofia recuou, seus saltos instáveis no chão de mármore. Ricardo era um estranho agora. Sua traição, uma ferida que sangrava a cada batida do coração. O que quer que ele tivesse planejado, o que quer que ele tivesse se tornado, ela enfrentaria. Ela sobreviveria. Enquanto os médicos levantavam Ricardo em uma maca, o olhar de Sofia caiu sobre o vinho derramado, acumulando-se como uma promessa sombria. Isso era apenas o começo. As luzes fluorescentes do hospital zumbiam no alto, lançando um brilho estéril nas paredes bege da sala de espera do pronto-socorro. Sofia sentou-se rígida em uma cadeira de plástico, seu vestido de seda azul marinho amassado e manchado de vinho. Sua cor profunda agora, um lembrete do desmoronamento da noite. Suas mãos se retorciam no colo.
a memória do colapso de Ricardo repetindo em sua mente. Suas palavras arrastadas, sua mão trêmula, o vinho derramando como um presságio sombrio sobre a toalha de mesa do restaurante. O aviso de Clara fora verdadeiro. Ricardo colocara algo em sua taça, destinado a prejudicá-la, e ela a trocara, voltando a traição dele contra ele. Agora ele estava em algum lugar além das portas duplas, lutando por sua vida. A sala de espera era um limbo de murmúrios baixos e bipes distantes. Uma TV presa à parede transmitia notícias locais, seu volume baixo demais para distrair. O telefone de Sofia estava silencioso em sua bolsa, mas ela não o pegou. Para quem ela ligaria? Seus colegas, que invejavam seu casamento perfeito? Seus pais, há muito aposentados na Flórida, alheios às rachaduras em sua vida? 10 anos com Ricardo construíram um mundo onde ele era sua âncora, seu parceiro. Agora aquele mundo era escombros e ela estava vasculhando os detritos, sozinha. Uma médica surgiu, seu jaleco branco impecável, seu rosto marcado pela fadiga. Senhora Almeida, ela chamou, examinando a sala. Sofia levantou-se, seus saltos instáveis no linóleo. Sou eu, ela disse, sua voz rouca. Sou a doutora Almeida, disse a mulher, gesticulando para um canto silencioso. Seu marido está estável, mas ele ingeriu uma alta dose de um sedativo, diazepam, altamente concentrado. É uma substância controlada, não algo que você encontraria sem receita. Ele está sedado, sob observação. Precisamos saber como isso entrou no sistema dele. O estômago de Sofia revirou. Diazepam. A droga destinada a ela, agora correndo por Ricardo. Ela engoliu em seco, a garganta seca. Eu troquei nossas taças de vinho, ela admitiu, sua voz mal acima de um sussurro. Uma garçonete me avisou que ele tinha colocado algo na minha. Eu não acreditei, mas eu as troquei para ter certeza. Suas mãos tremiam enquanto falava, o peso de suas ações desabando sobre ela. Ela se salvara, mas a que custo? Os olhos da doutora Almeida suavizaram, mas seu tom permaneceu profissional. Isso explica. A dose estava muito acima dos níveis terapêuticos, potencialmente letal. Faremos mais exames, mas ele teve sorte de estar vivo. Ela fez uma pausa olhando para sua prancheta. A polícia está a caminho. Eles precisarão da sua declaração. Sofia assentiu, sua mente girando. Polícia, claro. Isso não era apenas uma traição, era um crime. Ricardo tentara o quê? Matá-la? Incapacitá-la? O pensamento era uma lâmina cortando os últimos fios de confiança. Ela afundou de volta na cadeira, seu vestido grudando em sua pele, o vinho manchado como uma marca. Os passos da doutora Almeida desapareceram, engolidos pelo zumbido do hospital. Enquanto esperava, uma memória surgiu, nítida e não convidada. 2 anos atrás, Ricardo chegara em casa tarde, a gravata frouxa, os olhos selvagens. Estou ferrado, Sophie, ele confessara, andando de um lado para o outro na sala de estar do apartamento deles. Uma negociação ruim, alavancagem muito alta, a firma está afundando. Ela se sentara no sofá de couro deles, atordoada, enquanto ele descrevia as perdas, milhões ligados a apostas arriscadas em ações. Credores estavam ligando, suas demandas implacáveis. Preciso da sua ajuda, ele dissera, segurando suas mãos. O fluxo de caixa da sua empresa poderia nos sustentar. Ela recusara, citando a confiança de seus clientes, mas prometera apoiá-lo. Ele assentira, beijara sua testa e prometera consertar. Mas as ligações noturnas nunca pararam, e suas promessas se tornaram vazias. Agora, na luz fria do hospital, Sofia viu a verdade. Ricardo não consertara. Ele dobrara a aposta. Sua ambição, um trem desgovernado. Sua empresa, sua riqueza, era sua rota de fuga. Mas como ele planejara reivindicá-la? Um flashback cortou sua névoa. Ricardo, 6 meses atrás, em um jantar com seu amigo advogado, Tomás. Eles falaram em voz baixa, passando papéis pela mesa. Apenas planejamento imobiliário, Ricardo dissera quando ela perguntou, seu sorriso rápido demais. Planejamento imobiliário ou algo mais sombrio?
Ele pretendia drogá-la, declará-la inapta, tomar seus bens. O sedativo sugeria algo pior. Se ela tivesse bebido aquele vinho, talvez não estivesse sentada ali agora. As portas duplas se abriram e uma mulher de blazer azul marinho se aproximou, seu distintivo brilhando. Sofia Almeida, ela disse, sua voz nítida, mas gentil. Sou a detetive Carla Mendes. Preciso falar sobre o que aconteceu no restaurante. Seu bloco de notas já estava fora, caneta pronta. Sofia levantou-se, alisando o vestido, embora parecesse fútil. Ok, ela disse, sua voz mais firme agora. Ela seguiu Mendes para uma pequena sala de consulta, suas paredes nuas, exceto por um pôster desbotado sobre higiene das mãos. Enquanto se sentavam, Sofia contou a noite, o aviso de Clara, a troca de taças, o colapso de Ricardo. Suas palavras eram medidas, mas suas mãos tremiam, traindo a tempestade interior. Eu não sabia o que ele tinha colocado, ela terminou, os olhos na mesa. Eu tinha que ter certeza. Mendes assentiu, rabiscando notas. A garçonete, Clara, ela deu uma declaração. Diz que viu Ricardo adulterar sua bebida enquanto limpava uma mesa. Estamos puxando as imagens de segurança do restaurante para confirmar. Se bater, isso é sério. Tentativa de envenenamento, no mínimo. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Sofia. Você fez a coisa certa trocando aquelas taças. Mas precisamos investigar os motivos de Ricardo. Alguma mudança recente, problemas financeiros, talvez? A respiração de Sofia prendeu. Motivos. A palavra destravou uma enxurrada de pistas. As ligações noturnas de Ricardo, sua evasão, os sussurros dos credores. A firma dele tem passado por dificuldades, ela disse. Ela parou, as peças se encaixando. O desespero de Ricardo, os papéis do advogado, o sedativo, tudo apontava para um plano para eliminá-la, para reivindicar sua riqueza como sua. Mendes inclinou-se para a frente. Vamos investigar suas finanças, seus contatos. Se ele estava planejando algo, fraude, pior, nós encontraremos. Ela fechou o bloco de notas. Fique acessível, senhora Almeida. Entraremos em contato. Quando Mendes saiu, Sofia recostou-se, a cadeira rangendo sob seu peso. O zumbido do hospital era implacável. Bipes, passos, uma tosse distante. Ricardo estava estável, mas o homem que ela amara se fora, substituído por um estranho que apostara a vida deles e perdera. Ela se salvara, mas o custo era uma verdade que ela não podia desver. Seu casamento era uma mentira, e o homem por trás dele era uma ameaça. O que quer que viesse a seguir, polícia, advogados, perguntas, ela enfrentaria. Ela tinha que fazer. Uma enfermeira passou seus tênis rangendo no linóleo. A bolsa de Sofia vibrou, uma mensagem iluminando seu telefone. Ela ignorou, seus olhos fixos nas portas duplas. Ricardo estava lá dentro, sedado, uma bomba relógio de segredos. E ela estava aqui fora, acordada, pronta para descobri-los todos. O zumbido fluorescente do hospital pairava nos ouvidos de Sofia, enquanto ela saía para a luz da manhã, seu vestido de seda azul marinho agora, uma relíquia amarrotada do caos da noite anterior. Seu apartamento ficava a uma corrida de táxi, mas dormir parecia impossível. Ricardo estava estável, sedado, sua traição uma ferida que pulsava a cada batida do coração. O sedativo em seu sistema, destinado a ela, confirmara o aviso de Clara, e as perguntas da detetive Mendes abriram uma verdade que Sofia não podia ignorar. A ruína financeira de Ricardo era a chave para suas ações. Seu telefone vibrou novamente, o mesmo número desconhecido do hospital. Ela hesitou, depois atendeu, sua voz rouca. Alô? Sofia Almeida, aqui é Marcos Andrade, disse uma voz rouca, seca e urgente. O antigo sócio de Ricardo. Precisamos falar sobre ele. Pode me encontrar no Café Grão e Folha na Quinta Avenida às 10 horas? O aperto de Sofia no telefone aumentou. Marcos Andrade, um nome que Ricardo mencionara anos atrás, sempre com um sorriso afetado, como se Marcos fosse uma nota de rodapé em sua ascensão à glória. A briga deles era um mistério, mas o tom de Marcos carregava peso como um homem com contas a acertar.
Do que se trata? Ela perguntou, sua respiração embaçando no ar frio. Ricardo não é quem você pensa, Marcos disse. Tenho provas, coisas que você precisa saber. Patumani. Sofia, venha sozinha. A linha ficou muda. Sofia encarou o telefone, a cidade acordando ao seu redor, buzinas soando, pedestres passando. Seu apartamento, com seus móveis elegantes e a colônia de Ricardo ainda pairando, parecia uma armadilha. Ela chamou um táxi, sua mente acelerada. A ligação de Marcos era uma tábua de salvação, uma chance de entender o homem que tentara destruí-la. Ela estaria lá. O café Grão e Folha era um recanto aconchegante em uma rua tranquila. Suas mesas de madeira marcadas por anos de canecas de café. O aroma de grãos torrados atingiu Sofia quando ela empurrou a porta, suas sapatilhas trocadas por saltos no táxi, silenciosas no piso de madeira. Marcos sentou-se em um reservado no canto, um homem magro na casa dos 40 anos, seus cabelos grisalhos curtos, seus olhos agudos, mas cansados. Uma pasta manila estava à sua frente, suas bordas gastas. Ele a sentiu quando ela se aproximou, gesticulando para o assento oposto. Obrigado por vir, Marcos disse, sua voz baixa, como se estivesse guardando segredos do barista que vaporizava leite ali perto. Sei que isso é repentino, mas você está envolvida até o pescoço com Ricardo e nem sabe disso. Sofia deslizou para o reservado, seu pulso acelerado. O que você quer dizer? Ela perguntou, as mãos juntas para esconder o tremor. Sei que ele está com problemas financeiros. Ele tentou me machucar ontem à noite. O que mais há? Marcos inclinou-se para a frente, seu olhar penetrante. Ricardo está falido. Mais que falido. A firma dele é uma casca, esvaziada por más apostas em ações. Ele tem fugido de credores há anos, alavancando tudo. Seu apartamento, a reputação da sua empresa, até mesmo meu negócio. Ele bateu na pasta. É isso que ele tem escondido. E o que ele planejou para você? A respiração de Sofia prendeu. Ela abriu a pasta, seus dedos roçando papéis amassados, extratos bancários, relatórios médicos forjados, e-mails para um advogado chamado Tomás. Um documento, carimbado com o timbre de um psiquiatra, alegava que ela tinha demência precoce, tornando-a inapta para gerenciar seus assuntos. Seu coração afundou, as palavras um soco no estômago. Isso é sobre mim, ela sussurrou, sua voz falhando. Ele ia me declarar incompetente. Exatamente, Marcos disse, sua mandíbula tensa. As dívidas de Ricardo estão na casa dos milhões. Credores estão circulando, prontos para apreender tudo. Os ativos da sua empresa, sua riqueza, são a única saída dele. Ele tem te armado há meses, subornando médicos, forjando registros. Se ele conseguisse a tutela, controlaria seu dinheiro, sua vida. Ontem à noite, aquele sedativo provavelmente era o plano B. As mãos de Sofia tremiam enquanto folheava os papéis. Transferências bancárias para empresas de fachada, a assinatura de Ricardo rabiscada em cada página. Sua mente lampejou para um jantar 6 meses atrás. Ricardo e Tomás curvados sobre documentos, descartando suas perguntas com uma risada. Apenas coisas legais chatas, Ricardo dissera. Agora a verdade era gritante. Ele estava tramando para despojá-la de tudo. Sua liberdade, seu futuro. Por que você está me contando isso? Sofia perguntou, seus olhos encontrando os de Marcos. O que você ganha com isso? O rosto de Marcos endureceu, um lampejo de dor antiga aflorando. Ricardo me sacaneou também. Começamos a Andrade e Almeida Imóveis juntos 15 anos atrás. Construímos do nada. Propriedades comerciais, grandes clientes. Eu confiava nele. Então ele começou a desviar fundos, maquiar os livros. 3 anos atrás, ele me forçou a sair. Alegou que eu tinha administrado mal os ativos. Me deixou falido, minha reputação em frangalhos. Tenho investigado desde então, esperando uma chance de pegá-lo. Ele empurrou a pasta para mais perto. São cópias. Os originais estão com um amigo, seguros. Use-os. Pare-o. O peito de Sofia apertou. O peso da história de Marcos espelhando sua própria traição. A ambição de Ricardo, antes um sonho compartilhado, era uma bola de demolição.
destruindo qualquer um em seu caminho. Ela fechou a pasta, sua resolução endurecendo. "O que eu faço com isso?" ela perguntou, sua voz firme agora. "Leve para a polícia", Marcos disse. "Detetive Mendes, ela está no seu caso, certo? Ela precisará disso. E verifique as imagens de segurança do restaurante." Câmeras pegaram Ricardo adulterando sua bebida. "Verifiquei com um contato lá, é sua prova cabal." Ele recostou-se, seus olhos suavizando. "Você não é a primeira vítima dele, Sofia, mas pode ser a última." O barista chamou um pedido, o silvo da máquina de café expresso preenchendo o silêncio. A mente de Sofia disparou. Mendes, as imagens, esses documentos. Era um mapa para a justiça, mas o caminho era irregular. Ricardo estava no hospital sedado, mas seus planos estavam vivos nesses papéis, um projeto de engano. Ela precisaria de um advogado, um plano, uma luta. E Clara. Seu aviso salvara a vida de Sofia, mas não houve tempo para falar. Apenas um olhar fugaz enquanto os paramédicos agiam. Sofia devia a ela, mas essa dívida teria que esperar. Agora, os segredos de Ricardo eram seu foco. Ela se levantou colocando a pasta sob o braço. "Obrigada, Marcos", ela disse, sua voz firme. "Vou garantir que ele pague." Marcos assentiu, um fantasma de sorriso em seus lábios. "Tenha cuidado. Ricardo está desesperado e homens desesperados não desistem." Ele deslizou um cartão de visita pela mesa. "Ligue se precisar de mim." Sofia guardou o cartão no bolso e saiu para a rua. O pulso da cidade mais alto agora. Ônibus roncando, vozes se sobrepondo. A pasta parecia pesada, uma arma e um fardo. Ricardo construíra uma gaiola para ela, mas ela escapara. Agora ela desmontaria suas mentiras peça por peça. Ela chamou um táxi, seu destino claro. O escritório de seu advogado, depois a polícia. A luta estava apenas começando, e Sofia Almeida estava pronta. Enquanto o táxi arrancava, seu telefone vibrou novamente. Uma mensagem da detetive Mendes. Imagens garantidas. "Preciso de você na delegacia o mais rápido possível." O aperto de Sofia na pasta aumentou. A verdade estava se aproximando, e Ricardo não conseguiria escapar. Os pneus do táxi silvaram no asfalto molhado, enquanto Sofia agarrava a pasta de Marcos, suas bordas gastas cravando em suas palmas. A cidade passou borrada, letreiros de neon, guarda-chuvas balançando na garoa, como um mundo seguindo em frente enquanto o dela desmoronava. A mensagem da detetive Mendes brilhava em seu telefone. Imagens garantidas. "Preciso de você na delegacia o mais rápido possível." A traição de Ricardo, exposta pelos documentos de Marcos, não era mais uma suspeita, mas um projeto. Relatórios médicos forjados para declará-la incompetente, transferências bancárias desviando a reputação de sua empresa, um sedativo destinado a silenciá-la. Seu casamento era uma mentira, e o homem que ela amara era um predador. Mas Sofia não era presa, não mais. Ela instruiu o motorista a ir primeiro ao escritório de advocacia de Helena Costa, um conjunto de escritórios com fachada de vidro no distrito comercial. Helena, sua advogada por uma década, guiara a empresa de consultoria de Sofia através de contratos e crises. Se alguém podia navegar nessa confusão, era ela. A subida do elevador foi silenciosa, a pasta uma âncora pesada nas mãos de Sofia. O plano de Ricardo, tutela, controle de sua riqueza, era uma bomba relógio e ela precisava desarmá-la antes que ele acordasse de sua cama de hospital. O escritório de Helena cheirava a café e livros antigos, suas prateleiras abarrotadas de tomos legais. Ela se levantou de sua mesa, seus cabelos prateados presos em um coque arrumado, seus olhos agudos por trás de óculos de aro de metal. "Sofia, você parece péssima", ela disse, direta como sempre, gesticulando para uma cadeira de couro. "O que aconteceu?" Sofia afundou no assento, a pasta batendo na mesa. "Ricardo tentou me envenenar", ela disse, sua voz firme apesar do tremor em seu peito. Ela contou a noite no restaurante, o aviso de Clara, a troca de taças, o colapso de Ricardo. Depois as revelações de Marcos, dívidas, relatórios de demência forjados, um esquema para tomar seus bens.
Ela deslizou a pasta para frente. Isso é prova. Ele estava planejando me declarar inapta, levar tudo. Preciso de um divórcio, Helena, e uma ordem de restrição agora. A testa de Helena franziu enquanto folheava os documentos, seus dedos parando na carta do psiquiatra. Isso é monstruoso, ela murmurou. Essas falsificações são sofisticadas. Médicos subornados, mentiras autenticadas. Ele já entrou com os papéis preliminares de tutela, Sofia. Se ele conseguir, controlará sua empresa, suas contas, sua vida. Ela levantou o olhar, seu olhar feroz. Entraremos com o pedido de divórcio hoje, citando tentativa de dano. As ordens de restrição são certas, mas precisamos agir rápido. Os advogados dele lutarão sujo. Sofia assentiu, sua mandíbula tensa. O que mais? Leve isso para a polícia, Helena disse, batendo na pasta. Eles fortalecerão o caso criminal e protegerão seus bens. Congele contas conjuntas, proteja os fundos de sua empresa. Ricardo está desesperado e o desespero torna os homens perigosos. Ela recostou-se, suavizando. Você é forte, Sofia. Você vai superar isso. As palavras foram uma tábua de salvação, mas a mente de Sofia se prendeu a Clara, a garçonete cujo aviso a salvara. Ela não falara com ela desde o restaurante, sua única troca um olhar fugaz em meio ao caos dos paramédicos. A coragem de Clara era uma dívida que Sofia não podia pagar ainda não com o esquema de Ricardo ainda a agarrando. Mas ela encontraria uma maneira assim que a poeira baixasse. Na delegacia, um prédio baixo de tijolos cheirando a café queimado, a detetive Carla Mendes esperava em um escritório bagunçado, papéis espalhados por sua mesa, uma lâmpada fluorescente piscando lançando sombras. Senhora Almeida, Mendes disse, levantando-se seu blazer azul marinho amassado por um longo turno. Obrigada por vir. Temos as imagens do restaurante. Está claro que Ricardo adulterou sua bebida. Bate com a declaração da garçonete. A respiração de Sofia prendeu. Clara, ela disse. O nome um reconhecimento silencioso. Ela viu acontecer. Mendes assentiu, abrindo um bloco de notas. Clara Silva. Ela deu uma declaração formal esta manhã. Disse que estava limpando uma mesa a 3 metros da sua. Viu Ricardo colocar pó na sua taça. Ela é crível, sem antecedentes, emprego estável. As imagens a apoiam. A mão de Ricardo sobre sua bebida, um olhar rápido ao redor. Estamos testando a taça para vestígios de diazepam. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Sofia. Isso é tentativa de homicídio, senhora Almeida. Talvez mais, com esses documentos que você mencionou. Sofia entregou a pasta de Marcos, seus dedos firmes agora. Estes vieram do antigo sócio de Ricardo, Marcos Andrade. Relatórios médicos forjados, transferências bancárias. Prova de que ele planejava me declarar incompetente. A firma dele está falida, dívidas na casa dos milhões. Meu dinheiro era a saída dele. Mendes examinou os papéis, sua expressão escurecendo. Isso é ouro, ela disse. Estamos investigando as finanças de Ricardo, empresas de fachada, reclamações de credores. Andrade entrou em contato também. Diz que Ricardo o arruinou, roubou a imobiliária deles. Verificaremos esses documentos, mas são uma prova cabal de fraude, talvez conspiração. Ela fechou a pasta, sua voz firme. Estamos montando um caso, mas precisamos que você entre com o divórcio. Isso bloqueará quaisquer reivindicações de tutela. E fique vigilante. Ricardo ainda está no hospital, mas seus aliados podem não estar. A mente de Sofia lampejou para Tomás, o amigo advogado de Ricardo. Seu sorriso presunçoso naquele jantar há 6 meses. Aliados. A palavra foi um arrepio na espinha dela. Estou me encontrando com minha advogada agora, ela disse. Os papéis do divórcio estão em andamento. Bom, Mendes disse, levantando-se. Coordenaremos com ela. Clara concordou em testemunhar se chegar a julgamento. Vocês duas serão chave. Ela hesitou, seu tom suavizando. Você fez a coisa certa trocando aquelas taças. Salvou sua vida. Sofia conseguiu assentir, mas o elogio pareceu vazio. Clara a salvara e ela nem sequer a agradecera. Seus caminhos se cruzaram apenas naquele momento frenético no restaurante. E agora,
em declarações policiais formais e fugazes. A questão de por que Clara arriscou tanto permanecia, mas o mundo de Sofia estava muito cru, muito emaranhado com as mentiras de Ricardo para perguntar, ainda não. De volta ao escritório de Helena, os papéis do divórcio estavam prontos, uma pilha de armadura legal. Sofia assinou, sua caneta firme, cada traço uma separação do homem que ela amara. A ordem de restrição foi registrada, um muro digital entre ela e o alcance de Ricardo. Helena delineou os próximos passos: congelar contas, proteger sua empresa, preparar-se para uma luta. Os advogados de Ricardo vão revidar, Helena avisou. Mas temos a vantagem. Quando Sofia saiu, a garoa da cidade havia parado, o céu um cinza machucado. Seu telefone vibrou, um alerta de notícias. Investidor local hospitalizado após colapso em restaurante de luxo. O nome de Ricardo já estava vazando, a fofoca da cidade fervilhando. Ela silenciou o telefone, seus olhos no horizonte. A polícia tinha suas provas, Helena sua estratégia. A gaiola de Ricardo estava se fechando, mas ele ainda não estava enjaulado. A luta de Sofia estava longe de terminar e ela precisaria de cada grama de força para terminá-la. Ela chamou um táxi, a pasta agora com Mendes, seus segredos em movimento. O zumbido fluorescente da delegacia desapareceu, substituído pelo zumbido da cidade. O mundo de Ricardo estava desmoronando, e Sofia era quem empunhava o martelo. Enquanto o táxi entrava no trânsito, uma mensagem de Helena piscou. Papéis registrados. Fique segura. Sofia recostou-se, sua resolução um fogo silencioso. Amanhã, o mundo saberia a verdade de Ricardo, e ela garantiria que queimasse. O pulso da cidade latejava do lado de fora do escritório de Helena, enquanto Sofia pisava na calçada, o céu cinzento agora riscado pelo crepúsculo. Seu telefone vibrava implacavelmente, mensagens de colegas, uma chamada perdida de sua assistente, o alerta de notícias sobre o colapso de Ricardo ainda brilhando na tela. Investidor local hospitalizado após colapso em restaurante de luxo. A manchete era uma faísca e a fofoca da cidade era lenha, pronta para inflamar. Ela silenciou as notificações, sua respiração aguda no ar que esfriava. Os papéis do divórcio estavam registrados, a ordem de restrição em vigor, a pasta de Marcos agora com a detetive Mendes. As mentiras de Ricardo estavam se desvendando, mas a luta estava longe de ser vencida. Ela chamou um táxi, direcionando-o para seu apartamento. Embora a ideia de suas paredes elegantes, a colônia de Ricardo ainda pairando nos armários, parecesse sufocante. Seu vestido de seda azul marinho, amarrotado do hospital e da delegacia, agarrava-se a ela como uma segunda pele. Ela precisava de um banho, um plano, um momento para respirar. Mas enquanto o táxi se misturava ao trânsito, seu telefone acendeu novamente. Detetive Mendes. Sofia atendeu, seu pulso acelerando. Simulation. E Sr. Almeida, é Mendes, veio a voz nítida, misturada com urgência. Pegamos ele. Ricardo foi preso. Ele está estável o suficiente para ser transferido do hospital para a custódia. As acusações são tentativa de homicídio, fraude e conspiração, com base nas imagens, na declaração de Clara e nos documentos de Andrade. Preciso que você venha amanhã para revisar o caso. Pode vir? O peito de Sofia apertou, alívio e pavor colidindo. Preso, ela ecoou, a palavra pesada. Sim, estarei aí. Obrigada, detetive. A ligação terminou e ela recostou-se, o assento de vinil do táxi rangendo. Ricardo algemado, seu charme despojado. O homem que jurara amá-la, que tramara roubar sua vida, estava finalmente encurralado. Mas a vitória parecia vazia, sombreada pelos anos em que confiara nele. Em seu apartamento, Sofia ligou a TV, o canal de notícias local explodindo. Uma repórter estava do lado de fora do hospital, sua voz aguda sobre o vento. Notícia de última hora. Ricardo Almeida, proeminente investidor, foi preso hoje sob acusações de tentativa de homicídio e fraude. Fontes dizem que Almeida desmaiou no restaurante Pinnacle na noite passada após supostamente adulterar uma bebida destinada à sua esposa, Sofia Almeida.
proprietária da Almeida Consultoria. Imagens de segurança e depoimentos de testemunhas levaram a uma rápida prisão. A firma de Almeida, antes um titã no mundo dos investimentos, está supostamente insolvente, levantando questões sobre motivos financeiros. Sofia silenciou a TV. A foto de identificação de Ricardo congelada na tela, seus olhos antes quentes estavam vazios, sua mandíbula cerrada em desafio. A cidade estava devorando a história. As mensagens de seus colegas zumbiam com choque, embora alguns, como seu CFO, insinuassem suspeitas de longa data. Sempre achei Ricardo escorregadio. Você está bem? Os sussurros sobre suas más apostas e chamadas de credores, antes descartados, agora rugiam em seus ouvidos. A queda de Ricardo era pública, e Sofia estava em seu centro. Ela afundou no sofá, o conteúdo da pasta piscando em sua mente, relatórios de demência forjados, transferências bancárias para empresas de fachada, a assinatura de traição de Ricardo em cada página. Uma memória surgiu nítida e amarga. 3 anos atrás, em uma gala no terraço, Ricardo brindara ao sucesso deles, o braço em volta dela. Somos imparáveis, Sophie, ele dissera. Sua ambição, um incêndio florestal. Mas depois, ela o ouvira com um cliente rindo sobre cortar peso morto para ficar à frente. Ela pensara que ele se referia a concorrentes, não parceiros, não Marcos, não ela. Agora ela via a verdade. A fome de sucesso de Ricardo era uma lâmina, e ela estivera perto demais para desviá-la. Seu telefone apitou. Uma mensagem de Helena. Prisão em todas as notícias. Fique fora das redes sociais. Prepararemos para o tribunal amanhã. Sofia assentiu para si mesma, embora o silêncio do apartamento pressionasse contra ela. Tribunal. Ricardo a enfrentaria, suas mentiras expostas. Ela precisaria estar pronta, sua armadura intacta. Clara também estaria lá, seu testemunho uma pedra angular. Sofia devia tudo a ela, mas seu único contato fora aquela noite frenética e uma declaração formal à polícia. A questão de por que Clara arriscou tanto a corroía, mas a tempestade legal, divórcio, acusações, batalhas por bens, não deixava espaço para perguntar, ainda não. Outra memória surgiu. Ricardo, 1 ano atrás, na cozinha deles, seu laptop aberto para uma planilha. Apenas reestruturando, ele dissera quando ela olhou para a tela, fechando-a abruptamente. Ela rira, provocando-o sobre o segredo, mas o sorriso dele fora tenso, seus olhos disparando para o telefone. Reestruturando ou tramando? As palavras de Marcos ecoaram. Ele tem te armado há meses. O plano de Ricardo estava claro agora. Drogá-la, declará-la inapta. Tomar os milhões de sua empresa para pagar suas dívidas. Se o sedativo tivesse funcionado, ela estaria em uma cama de hospital, sua vida sob o controle dele. Ou pior, morta. Sua riqueza, sua herança. A TV piscou, agora mostrando um comentarista dissecando a firma de Ricardo. As perdas de Almeida foram catastróficas, disse o homem, gráficos piscando. Credores estavam prontos para liquidar. Fontes dizem que ele estava desesperado para acessar os bens de sua esposa, possivelmente através de manipulação legal. Sofia desligou, suas mãos tremendo. Desesperado. A palavra se encaixava em Ricardo como uma luva. Ela vira isso em seu andar noturno, em suas ligações sussurradas para Tomás, seu amigo advogado. Tomás, com seus ternos elegantes e olhares codificados, provavelmente estava envolvido, redigindo aqueles papéis de tutela. Ela se levantou, atravessando até a janela. A cidade brilhava abaixo, indiferente ao seu mundo estilhaçado. A prisão de Ricardo era uma vitória, mas a guerra não terminara. A mente de Sofia voltou-se para Marcos, seus olhos cansados e pasta amassada. Ele perdera tudo para Ricardo, assim como ela quase perdera. E Clara, sua coragem silenciosa, uma faísca na escuridão. Eles eram seus aliados agora, embora Clara permanecesse um mistério, seus motivos trancados até que Sofia pudesse enfrentá-la. Seu telefone vibrou novamente. Mendes, delegacia, David Godin. Traga qualquer outra evidência.
Sofia digitou uma resposta rápida, seus dedos firmes. Amanhã, ela entraria naquela delegacia, o cartão de Marcos no bolso, a estratégia de Helena em mente. A foto de identificação de Ricardo desapareceria, mas seus crimes não. Ela garantiria isso. Sofia virou-se da janela, as sombras do apartamento se alongando. As notícias estavam se espalhando, os olhos da cidade sobre ela. Deixe-os assistir. Ela não era mais a esposa de ouro. Ela era uma lutadora, e o acerto de contas de Ricardo estava chegando. Enquanto se dirigia para o chuveiro, seus passos eram firmes, cada um uma promessa. A verdade estava exposta, e ela a empunharia como uma tocha, queimando as mentiras até que nada restasse. O tribunal cheirava a madeira polida e café velho, seus tetos altos amplificando o murmúrio dos espectadores. Sofia sentou-se na primeira fila, seu blazer de carvão impecável, suas mãos juntas para esconder o tremor. Semanas se passaram desde a prisão de Ricardo. A fofoca da cidade agora um rugido, manchetes gritando, trama de envenenamento de investidor, o nome de sua empresa emaranhado nas consequências. Hoje, Ricardo enfrentava julgamento, e Sofia estava aqui para testemunhar, para ver o homem que tentara apagá-la. Helena sentou-se ao lado dela, seus cabelos prateados brilhando sob luzes fluorescentes, sua pasta recheada com os documentos de Marcos e relatórios policiais. O ar estava denso de antecipação, uma tempestade prestes a estourar. A voz do oficial de justiça cortou o zumbido. Todos de pé. A juíza, uma mulher severa com mechas grisalhas no coque, entrou, suas vestes farfalhando. Sofia levantou-se, seus olhos fixos em Ricardo, enquanto ele era conduzido, algemas brilhando. Seu terno estava amassado, seu rosto magro, mas sua mandíbula estava cerrada, desafio em seus olhos fundos. Ele não olhou para ela, seu olhar fixo na juíza, como se ela não estivesse lá. A visão foi uma lâmina, 10 anos de amor reduzidos a este estranho frio. A promotoria começou, um advogado de olhos aguçados chamado Vargas expondo o caso. Ricardo Almeida, ele disse, andando de um lado para o outro, tentou assassinar sua esposa, Sofia Almeida, colocando em seu vinho uma dose letal de diazepam no restaurante Pinnacle em 10 de abril. Quando a senhora Almeida trocou as taças, o senhor Almeida ingeriu a droga, desmaiando. Imagens de segurança, depoimentos de testemunhas e registros financeiros revelam um esquema calculado para eliminar sua esposa e tomar seus bens para cobrir as dívidas catastróficas de sua empresa. Vargas clicou em um controle remoto e as imagens do Pinnacle foram exibidas em uma tela. Ricardo olhando ao redor, deslizando pó na taça de Sofia, seus movimentos rápidos, praticados. Suspiros percorreram o tribunal. O peito de Sofia apertou, a imagem uma ferida fresca. O aviso de Clara a salvara, mas ver o ato de Ricardo, tão deliberado, foi um soco no estômago. Ela olhou para o banco das testemunhas, onde Clara logo se sentaria, seu testemunho uma pedra angular. Seu único contato permanecia formal, declarações policiais, um aceno na delegacia, mas a dívida de Sofia para com ela era uma espera silenciosa, não respondida em meio ao turbilhão legal. Vargas continuou segurando a pasta de Marcos. Estes documentos, fornecidos por Marcos Andrade, ex-sócio do Sr. Almeida, mostram relatórios médicos forjados alegando que a Sra. Almeida tinha demência, destinados a declará-la incompetente. Transferências bancárias para empresas de fachada assinadas pelo senhor Almeida drenaram sua firma e visaram a riqueza de sua esposa. O Sr. Andrade, arruinado pelo desfalque do Sr. Almeida, expôs um padrão de fraude. O júri inclinou-se para a frente, seus rostos uma mistura de choque e nojo. Sofia testemunhou em seguida, sua voz firme apesar dos olhos cravados nela. Ela contou o aviso de Clara, a troca de taças, o colapso de Ricardo, as revelações de Marcos. Ele planejava levar tudo, ela disse, seu olhar no júri. Minha firma, minha liberdade, minha vida. Helena apertou sua mão quando ela desceu, uma âncora silenciosa. Clara a seguiu, sua trança arrumada, sua voz clara. Eu ouvi colocar algo na bebida dela.
ela disse, apontando para Ricardo. Eu estava limpando uma mesa próxima, tive que avisá-la. O júri rabiscou notas, e a garganta de Sofia apertou. A coragem de Clara era sua tábua de salvação, mas o caos do tribunal não deixava espaço para falar, para perguntar por quê. A defesa de Ricardo foi fraca, seu advogado Tomás se atrapalhando. O comportamento escorregadio de Tomás vacilou enquanto Vargas desmontava suas alegações de ingestão acidental com as imagens e relatórios de toxicologia. Os olhos de Sofia se estreitaram. Tomás, o confidente de Ricardo, provavelmente redigira aqueles papéis de tutela. Sua presença era um lembrete do alcance de Ricardo, mesmo acorrentado. Durante um recesso, Sofia se viu sozinha em um corredor, o zumbido do tribunal abafado. Ricardo foi escoltado, suas algemas tilintando, seus olhos se encontraram, e ela deu um passo à frente, sua voz baixa, aguda. Por que, Ricardo? Por que eu? A pergunta queimava, uma década de confiança exigindo uma resposta. Ricardo parou, seu guarda olhando para ela. Seu rosto suavizou, depois endureceu, um lampejo de culpa enterrado sob o desafio. Você era minha tábua de salvação, Sophie, ele disse, sua voz rouca. Eu estava me afogando. Dívidas, credores, a firma. Seu dinheiro era minha saída. Eu não tive escolha. Suas palavras foram um tapa, frias e calculadas. Ele apostara o amor deles, a vida dela, por um pagamento. As mãos de Sofia cerraram-se, mas ela sustentou o olhar dele. Você teve uma escolha, ela disse, sua voz imóvel. E você perdeu. Ela se virou, seus saltos estalando no ladrilho, o olhar dele pesado em suas costas. O homem que ela amara se fora, substituído por uma casca de ambição e mentiras. O julgamento recomeçou, e o veredito da juíza foi rápido. Ricardo Almeida, você é culpado de tentativa de homicídio, fraude e conspiração, ela declarou. Seu martelo um trovão. 15 anos, sem liberdade condicional. O tribunal exalou, espectadores sussurrando. Ricardo desabou, seu desafio desmoronando. Sofia levantou-se, a mão de Helena em seu ombro. Seu divórcio finalizado na mesma respiração. Seus bens eram dela, sua vida recuperada. Enquanto a multidão se dispersava, Sofia demorou-se, observando Ricardo ser levado. Clara passou por ela, seu avental trocado por um suéter simples, seus olhos encontrando os de Sofia brevemente. Um aceno, um silêncio compartilhado, mas sem palavras. O tribunal consumira ambos. A questão dos motivos de Clara, ainda um zumbido silencioso na mente de Sofia. Ela a encontraria, a agradeceria, mas não hoje. A tempestade legal terminara, mas seus destroços permaneciam. Do lado de fora, a cidade zumbia, vãs de notícias circulando o tribunal. O telefone de Sofia acendeu. Mensagens de colegas, uma mensagem de voz de seu CFO. Você está livre, Sofia. Nós te apoiamos. Ela guardou no bolso o ar cortante com a brisa do outono. A confissão de Ricardo ecoou, um prego final em seu passado. Ela não era mais sua esposa, sua vítima. Ela era Sofia Almeida, sobrevivente, lutadora. O tribunal pairava atrás dela, um capítulo fechado. Mas um novo estava se abrindo, e ela o escreveria sozinha. Helena juntou-se a ela, pasta na mão. Você conseguiu, ela disse, seu sorriso raro, mas caloroso. Qual o próximo passo? Sofia olhou para o horizonte, suas luzes desafiadoras contra o crepúsculo. Preciso recomeçar, ela disse, sua voz firme. E preciso encontrar Clara. Ela me salvou. Devo a ela mais do que posso dizer. Helena assentiu, e elas caminharam até o carro dela, o zumbido da cidade uma promessa de amanhã. Ricardo se fora, mas a luta de Sofia pela verdade, pela liberdade, estava apenas começando. O sol de outono filtrava pelas janelas do chão ao teto do apartamento, lançando longas sombras sobre o piso de madeira. Sofia estava na sala de estar, uma caixa de papelão a seus pés. O espaço estava despojado. Os móveis elegantes, os armários com cheiro da colônia de Ricardo, as fotos emolduradas de sua vida perfeita, tudo se fora, vendido ou doado.
O apartamento, antes um símbolo de seu sucesso, era um mausoléu de mentiras, suas paredes ecoando sua traição. Ricardo estava na prisão, condenado por tentativa de homicídio e fraude, sua sentença de 15 anos, uma separação final. O divórcio era definitivo, seus bens seguros. Mas a liberdade era mais do que papéis. Era isso, deixar ir. Sofia fechou a última caixa com fita adesiva, seus dedos firmes. O caos do julgamento, as manchetes, os sussurros dos colegas, a confissão fria de Ricardo no corredor do tribunal, tudo havia desaparecido, deixando uma resolução silenciosa. Ela sobrevivera ao veneno dele, aos esquemas dele para declará-la incompetente, à fome dele pelos milhões de sua empresa. Agora ela estava reescrevendo sua história. A venda do apartamento seria concluída amanhã, e ela já havia comprado uma casa de campo nos subúrbios, um pequeno refúgio com flores silvestres e um balanço na varanda. Um lugar para respirar, para curar. Ela levou a caixa para o elevador, o zumbido da cidade através do saguão. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Helena. Venda encaminhada. Ligue se precisar de mim. Sofia sorriu, guardando-o. Helena fora sua rocha, navegando pelo divórcio e batalhas de bens com precisão. Mas outra figura persistia em sua mente. Clara Silva, a garçonete cujo aviso no restaurante salvara sua vida. Suas únicas interações, o sussurro urgente de Clara, um aceno na delegacia, um olhar no tribunal, foram fugazes, engolidas pela tempestade legal. Sofia devia tudo a ela, mas não falara com ela, não perguntara por que ela arriscara tanto. Agora, com Ricardo atrás das grades, ela podia. Na casa de campo, Sofia desempacotou, o cheiro de tinta fresca misturando-se com o pinho das janelas abertas. A sala de estar era modesta, suas paredes nuas, mas implorando por cor. Ela se inscrevera em uma aula de arte, um capricho nascido de velhos cadernos de desenho que encontrara enquanto empacotava. Pintar era uma liberação, cada pincelada uma recuperação de si mesma. Sua primeira tela, um redemoinho de azuis e dourados, pendia sobre a lareira, uma promessa de novos começos. Sua empresa estava no piloto automático, seu CFO cuidando das operações diárias, dando a Sofia espaço para explorar o que viria a seguir. Semanas se transformaram em meses, e Sofia viajou. As ruas de paralelepípedos de Paris, o brilho neon de Tóquio, um vinhedo tranquilo na Toscana. Cada viagem era uma troca de pele, um descascar da esposa de ouro que Ricardo moldara nela. Em Paris ela desenhou o Sena ao amanhecer, seu lápis capturando a dança da água. Em Tóquio, ela riu com um artista de rua, seu amor compartilhado pela cor superando idiomas. As colinas da Toscana ensinaram-lhe o silêncio, o tipo que cura. Ela não era mais Sofia Almeida, a CEO, a vítima. Ela era apenas Sofia, viva, livre. De volta à casa de campo, a primavera floresceu, flores silvestres balançando na brisa. Sofia sentou-se na varanda, um bloco de desenho no colo, seu telefone ao lado. Ela estava pensando em Clara, a dívida que ficava mais pesada com o tempo. A coragem de Clara, avisar uma estranha, testemunhar contra Ricardo, merecia mais do que silêncio. Sofia a imaginava como uma garçonete, talvez lutando, sua vida atrelada aos longos turnos do restaurante. Talvez ela pudesse ajudar. Dinheiro para aliviar quaisquer fardos, um emprego em sua empresa, alavancando os contatos de Sofia. Algo tangível para corresponder à vida que Clara salvara. Ela abriu o telefone, procurando por Clara Silva. Um perfil no LinkedIn apareceu, esparso, mas profissional. Garçonete, restaurante Pinnacle, faculdade municipal, meio período. Nenhuma foto, nenhuma dica de sua história. Sofia redigiu uma mensagem, seus dedos hesitando. Clara, é Sofia Almeida. Devo a você mais do que palavras podem dizer. Podemos nos encontrar? Gostaria de te agradecer adequadamente. Café por minha conta. Ela apertou enviar, seu coração leve de antecipação. Os motivos de Clara, ainda um mistério, a puxavam. Por que ela interveio, arriscando seu emprego, sua segurança?
A questão era um zumbido silencioso, esperando para ser respondida. Seu telefone apitou. Uma resposta. Sofia, que bom que você está bem. Café parece ótimo. Riverside. Café, sábado, 11 horas. Sofia sorriu, digitando. Perfeito. Te vejo lá. O café, com seu pátio aberto e vista para o rio, era terreno neutro, um lugar para finalmente conversar. Ela imaginou Clara aceitando sua ajuda, talvez uma bolsa de estudos, um impulso na carreira. Parecia certo, uma forma de equilibrar a balança. Enquanto desenhava seu lápis traçando o telhado da casa, memórias de Ricardo surgiram, mais suaves agora, como tinta desbotada. Seus primeiros dias, sonhando alto com vinho barato. Sua ambição, antes uma faísca que iluminava o caminho deles, o consumira, transformando o amor em transação. O julgamento expusera seu desespero. Dívidas na casa dos milhões, credores se aproximando, sua empresa, a única fuga. Sua confissão: você era minha tábua de salvação, Sophie. Ainda doía, mas não a possuía mais. Ela o enfrentara, sobrevivera a ele e se encontrara. Sua empresa estava prosperando, mas parecia distante, uma relíquia de sua antiga vida. Pintura, viagens, a casa de campo eram dela agora, uma tapeçaria de escolhas que Ricardo não podia tocar. E Clara, a mulher que despertara essa liberdade, era uma peça final a honrar. Sofia pousou o bloco de desenho, o sol aquecendo seu rosto. Sábado estava a 2 dias de distância, e com ele, uma chance de agradecer à estranha que mudara tudo. Ela se levantou, alongando-se, as flores silvestres balançando como se concordassem. O horizonte da cidade brilhava à distância, um lembrete da vida que deixara para trás. A sombra de Ricardo se fora, mas a luz de Clara permanecia, um farol que Sofia estava pronta para seguir. Ela entrou, seus passos leves, o silêncio da casa, uma tela para seu futuro. Sábado traria respostas, gratidão e talvez uma nova amiga. Por enquanto, ela era suficiente. O Riverside Café zumbia com a vida de sábado de manhã. Seu pátio salpicado de mesas de ferro forjado, o cheiro de café fresco misturando-se com o odor terroso do rio. Sofia sentou-se sob um guarda-sol listrado, sua blusa de linho pegando a brisa da primavera, um bloco de desenho fechado ao lado de seu latte. O horizonte da cidade brilhava do outro lado da água, um eco distante de sua antiga vida. A traição de Ricardo, o julgamento, o apartamento vendido, sua empresa agora um zumbido no fundo. Ela se reconstruíra na quietude de sua casa suburbana, através da pintura e das viagens. Mas hoje era sobre gratidão. Clara Silva, a garçonete que salvara sua vida no Pinnacle, deveria chegar a qualquer minuto. Sofia bebeu seu latte, seus dedos traçando a borda do bloco de desenho. O aviso de Clara, sussurrado em um banheiro de mármore, apoiado por um aceno no tribunal, fora sua tábua de salvação. No entanto, seus caminhos se cruzaram apenas no caos. Paramédicos, polícia, declarações, o borrão do julgamento. Agora, com Ricardo na prisão, sua sentença de 15 anos, um capítulo encerrado, Sofia podia finalmente agradecê-la. Ela passara dias imaginando a vida de Clara, uma garçonete, talvez lutando para sobreviver, sua coragem uma faísca rara em uma rotina de longos turnos. Sofia queria ajudar, equilibrar a balança, dinheiro talvez para aliviar quaisquer dificuldades, um emprego em sua empresa, alavancando sua rede de contatos, algo para corresponder ao presente da sobrevivência. Uma mulher se aproximou, sua trança solta, seus jeans e suéter simples, mas arrumados. Clara. Seu sorriso era caloroso, seus olhos brilhantes com uma confiança tranquila que Sofia não notara antes. Sofia, Clara disse, deslizando para a cadeira oposta. Você parece mais leve. Fico feliz que esteja bem. Graças a você, Sofia disse, sua voz suave, mas firme. Ela se inclinou para a frente, as palavras que ensaiara saindo. Clara, devo tudo a você. Você me avisou sobre Ricardo, arriscou seu emprego, testemunhou. Por sua causa estou aqui. Tenho pensado, quero ajudar.
Talvez apoio financeiro, para facilitar as coisas. Ou um emprego. Minha empresa tem vagas e eu poderia te conectar. O que você precisar. O sorriso de Clara se alargou, mas ela balançou a cabeça, uma recusa gentil. Isso é gentil da sua parte, Sofia, mas estou bem, de verdade. Ela bebeu seu café, sua naturalidade desarmante. Adoro ser garçonete no Pinnacle. É trabalho honesto, gente boa, não estou lutando. Sofia piscou suas suposições, vacilando. Mas é trabalho duro, longas horas. Pensei que talvez você quisesse algo mais, algo estável. Ela fez uma pausa, procurando o rosto de Clara. Posso perguntar? Por que não aceitar a ajuda? Clara riu, um som suave e firme. Tenho tudo o que preciso. Minha vida é simples, e gosto dela assim. Ela recostou-se, seu olhar vagando para o rio. Meus pais têm uma fazenda no norte, perto dos lagos. Está na família há gerações. Milho, maçãs, algumas vacas. Cresci lá correndo pelos campos, consertando cercas. Mas minha avó, ela não aguentava mais o frio. Mudou-se para cá anos atrás. Vim para ficar com ela, fazer companhia. Ela é minha rocha. Sofia ouviu seu late esquecido. A história de Clara se desenrolou como uma pintura, vívida e inesperada. E seu namorado? Clara continuou. João, ele é mecânico de caminhão. Mudou-se comigo quando eu disse que viria. Ele está feliz consertando motores. Eu estou feliz servindo mesas. Temos um apartamentinho, um cachorro chamado Rusty. É o suficiente. As palavras pousaram como uma revelação silenciosa. Sofia imaginara Clara como uma salvadora em dificuldades. Sua coragem um ato desesperado. Em vez disso, ela estava contente, enraizada em uma vida de sua própria escolha. Você não quer mais? Sofia perguntou, sua voz tingida de admiração. Uma carreira maior? Um caminho diferente? Clara deu de ombros, seu sorriso sereno. Tenho família, amor, um emprego que gosto. Ambição é ótima, mas não estou correndo atrás dela. A vida é muito curta para querer o que não preciso. Ela inclinou a cabeça, seus olhos encontrando os de Sofia. Você passou por um inferno. O que você quer agora? A pergunta pegou Sofia desprevenida, um espelho para sua própria reinvenção. Ela pensou em sua casa, suas telas, a liberdade de Paris e Tóquio. Mas o contentamento de Clara, sua simplicidade sem remorso, mexeu com algo mais profundo. Eu pensei que queria sucesso, Sofia admitiu. A firma, a cidade, a vida que Ricardo e eu construímos. Mas era uma gaiola. Estou livre agora, mas ainda estou descobrindo o que isso significa. Clara assentiu como se entendesse. Sofia hesitou. Depois fez a pergunta que zumbia desde aquela noite. Clara, todo esse tempo, eu nunca perguntei. Por que você me ajudou? Você viu Ricardo colocar algo na minha bebida, mas poderia ter desviado o olhar. Era arriscado. Seu emprego, sua segurança. Por que correr esse risco por uma estranha? O olhar de Clara suavizou sua resposta simples, profunda. Eu vi uma mulher em apuros. Ajudar era a coisa certa a fazer. Isso é o suficiente. As palavras foram um trovão silencioso, sua clareza cortando as defesas de Sofia. Clara não agira por ganho, por glória. Ela agira porque era humano, porque importava. Era uma verdade tão pura que a atordoou. Os olhos de Sofia arderam, sua voz embargada. Isso é incrível. Você mudou minha vida e nem vê isso como grande coisa. Ela riu, um som trêmulo. Tenho perseguido respostas, construído muros. Você apenas vive. Clara sorriu, erguendo seu café. A vida, então. Elas tilintaram as canecas, o rio brilhando além. Enquanto conversavam sobre as travessuras de Rusty, as mãos manchadas de graxa de João, as colheitas de maçã da fazenda, Sofia sentiu uma mudança. O mundo de Clara, pequeno, mas cheio, era uma revelação. Sua recusa de ajuda não era orgulho, era paz. Sua coragem não era um grito por recompensa, era um reflexo de bondade. Elas se despediram com um abraço, o calor de Clara persistindo enquanto ela se afastava, sua trança balançando. Sofia sentou-se um momento mais,
seu bloco de desenho aberto agora, seu lápis traçando a curva do rio. As palavras de Clara ecoaram. A coisa certa a fazer. Eram uma bússola, apontando para uma vida desimpedida pelo peso da ambição. Sua empresa, sua casa, seu mundo cuidadosamente reconstruído eram suficientes, mas não eram tudo. Ela queria o que Clara tinha: simplicidade, propósito, uma vida que se encaixasse. Na semana seguinte, Sofia tomou uma decisão. Ela se demitiu de sua empresa, seu CFO atordoado, mas apoiador. Ela vendeu a casa, suas flores silvestres uma despedida agridoce. Com uma mochila e um bloco de desenho, ela partiu pegando carona para o oeste, a estrada aberta uma tela de possibilidades. O horizonte da cidade desapareceu, substituído por campos, montanhas, rostos de estranhos que se tornaram amigos. Ela pintou sob céus estrelados, riu com caminhoneiros em lanchonetes, sentiu a liberdade do vento. Amor, ela pensou, poderia encontrá-la, um mecânico tranquilo, um colega andarilho. Mas por enquanto, ela era suficiente. Enquanto estava em uma estrada deserta, polegar estendido, uma caminhonete diminuindo a velocidade, Sofia sorriu. A verdade de Clara a libertara. Não apenas de Ricardo, mas da vida que ela pensava que deveria querer.